pelos anos 2000 e 2010, quando a franquia Velozes e Furiosos dominava qualquer conversa sobre carros tunados e ação explosiva, alguém decidiu que era uma ótima ideia juntar todos os 5 primeiros filmes e transformar tudo numa grande piada. Uau! Ele tem uma daquelas paradas grandes e brilhantes com vários tubos e serpentina. A rebimboca da parafuseta é sinistra. Foi aí que os diretores Jason Friedberg e Aaron Seltzer, mestres das paródias altamente duvidosas sem nenhum filtro, resolveram entrar em cena e criar super velozes, mega furiosos, tirando sarro de absolutamente cada clichê possível da saga e da toda. E já que essa dupla é famosa por zoar tudo o que toca, hoje a proposta é revisitar mais uns filmes que eles colocaram humor absurdo, muito humor absurdo, personagens caricatos e piadas que vão desde referências escancaradas até as mínimas possíveis. Então já se preparem nos bancos, porque hoje, neste canal, vamos acelerar na bizarrice com Super Velozes Mega Furiosos. Super Velozes Mega Furiosos. Bom, o filme já começa naquelas corridas clássicas de rua, que aqui conhecemos Lucas White, a versão totalmente zoada do Brian, o Paul Walker do universo paródia. Ao invés de esconder qualquer parada, ele já chega mandando que tá procurando uma corrida de carro ilegal. Eu tô procurando uma corrida de carro ilegal? Vaga para branquelo de volta. Demais. Valeu, mano. O White vê que os caras chegam um no outro com a calça meio caída, acha que isso é o estilo deles e tenta copiar. A calça dele cai e, sinceramente, foda-se. O nosso herói estava procurando mesmo nada mais, nada menos, nada mais que o Vin Serento. E quem não tá? Pega uma senha. Ele chega e explica que a corrida só dá a volta no quarteirão e acaba. E quem ganhar, leva tudo. Os caras apostam caixa de metralhadora, dia no spa, 1 quilo de bagulho bom, uma caixa de metralhadora. 5 quilos de bagulho bom que diz que eu vou ganhar um dia no spa. Essas coisas leves e gostosas. Mas o White não. Ele manda que tem o documento do carro, que nem no filme original que ele aposta o carro em troca de respeito. Ademais, lança que pode vencer todos eles apostando nada mais nada menos que o famoso carro de 10 segundos. Serento chega mais perto, meio desconfiado, e pergunta o que afinal ele dirige. O que você dirige? Um carro com unicórnios. Uau! Ele tem uma daquelas paradas grandes e brilhantes com vários tubos e serpentina. A rebimboca da parafuseta é sinistra. A corrida começa daquele jeito exagerado. A menina dá a largada e simplesmente morre na hora. Todo mundo arranca voando, menos o White, que ficou parado porque o carro tá sem gasolina. Que droga! Então ele fica ali fingindo que tá dirigindo, quem nunca? Até que do nada aparece um policial só pra abastecer o carro dele. Isso não era uma corrida ilegal? Faz sentido. Faz muito sentido. Ah, foda-se, pelo menos agora ele consegue arrancar e finalmente entrar na corrida. Chega a hora de todo mundo usar o famoso nitro. Os caras acionam o normal, mas quando chega a vez do White, a gente se depara com isso. Urina do Lance Armstrong. Ele ultrapassa todo mundo e chega quase no final em primeiro, mas não ganha porque o motor simplesmente explode. Aí o Serento passa e vence. Claro, o arrombado é o Toretto da paródia. Quase te descabelei. Você não descabela nem a você. Eu descabelo o palhaço desde a 5ª série. Ele tenta entregar o documento do carro, mas o Serento não aceita porque White apostou um carro de 10 segundos e Serento quer a porra de um carro de 10 segundos. Entrega na oficina amanhã. Trouxa! A polícia chega, White finge que não sabia de nada. Enfim, White mete o louco. A polícia o enquadra e pergunta com quem ele tava. Ele diz que só tava dando um passeio romântico de carro, mas o careca não cai nessa. Ele afirma que o White tava com o Serento e pior, o Serento tava até vendo ele lá. Claro que o White era policial e pergunta assim, e se os caras me descobrirem? O careca fala que isso é impossível porque apagou tudo o que tinha sobre ele nos arquivos. E lembra que ele precisa descobrir se o Serento trabalha pro Juan Carlos de la Sol? Apaguei seu arquivo, ninguém da polícia sabe que é policial. Seu segredo morre comigo. Depois de levar umas porradas, ele chega na oficina do Serento com o super carro foda que prometeu. Sim, esse chaveirinho aí, com a carcaça leve e o motor turbinado, pode ser o carro mais rápido do circuito. O White vê que ali na oficina rola um esquema gigante de coisas roubadas. Assim, um monte de coisas roubadas. Um monte de coisa roubada. O Curtis vê aquilo, já parte pra cima do cara e começa a bater nele jogando o que parecia ser óleo de carro. Mas aqui é calda de chocolate. Parodiando a cena de Velozes e Furiosos 1. Onde estão, gente? Onde estão? Com essa treta toda, ele ainda solta que o White devia sair com a Jordana, a irmã do Serento. Eu te pego às 7? Pode ser? Ah, ué! O encontro rola mesmo, e depois ele fura ela com um garfo, dá uma grande lambida na cara dela, essas coisas. Ele pergunta sobre o irmão da moça, mas ela diz que não quer falar sobre isso. E pra não deixar o rolê em vão, o White ainda dá uns pegas na Jordana, que inclusive é muito gata. Está tudo uma delícia. O Toretto, quer dizer, o Serento, recebe finalmente a ligação que tava esperando do Juan Carlos. Ele manda o Serento ir pra um certo endereço e diz que é pra chegar rápido. O Curtis percebe que está sendo trocado pelo novato e fica todo triste com o Serento. E como a dublagem salva muito esse filme, ele solta logo essa. Mas nem vem na minha casa hoje pra assistir a final do MasterChef.
Os dois chegam lá e o trabalho inicialmente era eles dançarem para o Juan Carlos. Eles dançam... E resumindo rapidamente, todos aos arredores morrem, sobrando só os dois. E o trabalho real mesmo era eles levarem o supercarro do Juan Carlos. Eles perguntam por que ele mesmo não leva e o mesmo diz que tem muitas multas de estacionamento. Ademais, morre de medo de bater o carro também. Eu entendo, meu amigo. Chegando lá, eles encontram uma galera com cara de gangue, eles recebem uma maleta e o Sarento manda o White contar pra ver quanto tinha, pra conferir se o dinheiro tava todo lá. Mas na real, o que tinha dentro era uma super dinamite. Que eles começam a jogar a bomba um pro outro e quando o Sarento consegue segurar, ele fala que vai esperar a hora certa pra jogar e que, quando ele jogar, a bomba vai explodir. Depois que a bomba explode, começa uma grande trocação de tiro. As balas do Sarento acabam e o cara mete o foda-se, pega as balas com a boca e mata os caras cuspindo as balas. Isso aqui tá melhor que qualquer efeito do Velozes original. Me lembrou muito o vilão do filme Máscara cuspindo bala, dessa cena aleatória da porra. O chefe do White invade o galpão e o cara acaba matando ele sem querer. Ele fica tão puto com isso que começa a bater na cara do careca pra ver se o homem acorda. E lembrando, esse filme tem zero sangue. Você não vai ver uma gota aqui. Você é um assassino de policiais agora. Ah, moleque bom! Aqui a gente conhece o segundo melhor personagem do filme, o detetive Rock Johnson. O cara chega todo melado de óleo de bebê, numa piada que claramente poderia ser referência ao P. Diddy, mas na época ninguém fazia ideia dessas paradas. Ele fala que precisava de algumas digitais, então a policial Julie sugere usar a luz negra. Ele concorda e ela passa a luz na cara do policial. O melhor é quando a luz mostra os germes do óleo de bebê aparecendo uma coisa nojenta na cara dele. E o cara ainda coloca essa porra na boca. Deve ser muito legal tá vendo esse vídeo no almoço. O Sarento agora tá com o plano de fugir do país. Ele sugere Tóquio, Rio, Paris, mas o problema é que eles ainda não têm grana pra bancar tudo e escapar. Aí ele solta que com esse grupo, conseguir a grana até que é fácil. Então o Kurt solta que pra conseguir uma grana fácil era só vender o supercarro do Juan Carlos. White responde que até seria uma boa ideia, se ele realmente fosse um supercarro. Gasolina comum? Supercarro só usa aditivada? Eu sei disso. Com isso não cheirando bem, eles descobrem pela multimídia do carro que o Juan Carlos tem 100 bilhões guardados em um cofre. A gente vai até onde ficam as vagabundas dele e limpa tudo. Ai! Roubamos os 100 milhões de dólares e saímos da cidade de uma vez. Em seguida, o Sarento começa a arquitetar o plano. Ele fala que antes de mais nada, para um assalto precisa de um negro. Isso é racismo. Um rapper qualquer? Uma trilha sonora legal? Participação de um rapper. Racismo. E antes de tudo, também precisam de um oriental descolado. Ah, claro, também de uma modelo gostosa. Aí tá certo, isso até ajuda a prender o público punheteiro do canal no vídeo e claramente isso está sendo feito pra zoar / tirar uma onda com o filme original. Chegando até o local, o plano começa, eles derrubam o cara, começam a bater muito nele, perguntam onde tá o resto da grana e ele fala que não tem. E esse dinheiro é pra quê? É da igreja. Eu sou padre, seu cretino. Minha mamamizma. Voltando para a oficina do Sarento, eles começam a arquitetar outro plano, dessa vez o certo. Ele fala que o Juan Carlos tem um tacuzão, é literalmente esse o nome? Eu gosto de um tacuzão. Em uma tal rua, e é lá que fica o grande cofre com mais de 100 milhões. O plano é o seguinte, primeiro, ele precisa de 2 mulheres lá dentro. Com isso, a Michelle vai começar a fazer uma grande bagunça, enquanto a Jordana vai ver como abre o cofre. Como é com a saliva nojenta dele que o bagulho é aberto, a modelo gostosa vai ter que entrar em ação. Ela vai dar em cima do cara e logo depois, o namorado dela chega e começa a apanhar de graça pra ela pegar o DNA do cofrinho dele. E é aí que o negro entra em ação. Eles colocam ele numa caixa e enviam pelo correio por 3 a 5 dias. Chegando lá, ele passa o DNA do cofrinho do Juan Carlos e abre o cofre. Agora o Curtis entra em ação, faz cosquinhas nos seguranças peladões e começa a levar tiro. Nesse plano do Sarento, todo mundo sobrevive, exceto o Curtis. Muito cuzão esse Sarento. Cara, segunda ideia, a gente invade, explode o cofre e cai fora. Marrei toda essa porra pra nada. No grande dia do plano, o Curtis estava preparando o super carro de 10 segundos. Aí o Sarento chega todo misterioso, falando que tem um presente, corta pro carro todo colorido, cheio de unicórnio, e ele fala, é pra você. O presente é pro White. O Curtis fica só olhando no VAR. É um gesto simples pra mostrar o quanto você é especial. Ai, mano, miséria. E aqui vem uma das melhores cenas do filme. A hora em que o Sarento fala do seu pai. Ele conta que o cara morreu dentro do carro e o foda é que o esqueleto ainda tá lá. Esse era o carro do meu velho. Ele morreu aí dentro.
melhor pai do mundo. Mesmo assim, ele diz que o pai era a melhor pessoa do mundo, diferente do pai do White, que diz que o dele foi comprar cigarro. Ele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Não, ele voltou e mandou fumar e disse que tava indo embora. No dia seguinte, o Rock entra na oficina do Sarento, percebe que o cara não tá lá e a policial começa a falar sobre o plano dele de roubar o tacuzão, dando todos os detalhes. Ele não percebe muita coisa, mas fala pelo menos a frase, vamos nessa. Tá bom. O plano começa. Eles amarram algumas correntes, fazendo referência ao quinto filme da franquia Velozes e Furiosos. Os caras vão muito longe. Acham que ninguém viu, só que, do nada, começa uma troca de tiros sinistra. O Curtis percebe que o Sarento ia levar um tiro por ter sido ele que dedurou os caras, pula na frente da bala e morre. É pela família. Adeus, Cor. Sempre o lembraremos por odiar o White e querer comer a irmã do Sarento. Eles acham que conseguiram tirar só o cofre do lugar, mas, na real, eles levaram o estacionamento inteiro e estão arrastando tudo pela cidade. Todo mundo começa a perseguir com os carros, um monte de gente mesmo. O Juan, o Rock, alguns policiais figurantes e ainda tem um que bate numa lixeira e explode de forma nem um pouquinho exagerada, assim como a gente vê na saga. Aliás, se não viste nosso vídeo da saga Velozes e Furiosos, todos os filmes, para mim, um dos melhores vídeos desse canal, você não é fã, hein? É fanboy. Vá ver. E enquanto o Sarento e o White dirigem, o Sarento até discute com o Google Maps de uma forma que eu ri. Não minto. O plano é cada um ir pra um lado despistando a polícia. Acaba dando certo, porém, o tacuzão fica pra trás. O plot desse filme é igual ao de Velozes e Furiosos 5. Quando a polícia entra no tacuzão, o dinheiro já não tá mais lá. Tá com as meninas. O Rock vai atrás e fala, tá presa. Mas o Sarento chega, manda ele deixar ela em paz. Solta ela. Pega leve. Ela tá grávida. Ele faz os dois colocarem as mãos na cabeça e nessa hora, descobre que o White é policial. Igual ao primeiro filme da franquia. Você é policial. Esqueci sobre você. Ele é policial. Ele deixa o Rock preso no carro e depois rola a famosa cena final do racha entre White e Sarento. E essa foi a paródia de Velozes e Furiosos. Antes de dar minhas conclusões sobre o filme, aqui no final, vale mencionar que tem aquelas cenas que todo mundo gosta. Ao menos eu gosto. Os famosos erros de gravação. Para, cara. Para, cara. Não. Desculpa, baixinho, vocês. O que eu tô dizendo? No geral, Super Velozes, Mega Furiosos é aquele tipo de filme que dá pra dar muita risada, mas também foda-se, né? É uma das paródias esquecidas que se não for nesse vídeo você provavelmente nem conheceria. Tem várias cenas totalmente absurdas, exageradas e até forçadas. Claro, por outro lado, obviamente isso também faz parte da graça e do charme dessa paródia. Você vai se divertir com as situações malucas, com as personagens e com as piadas inesperadas que aparecem o tempo todo mesmo. O que obviamente às vezes faz você dar menos de risada, porque não é tudo que funciona. O filme custou cerca de 20 milhões de dólares para ser feito. Caro pra caramba para uma paródia. Foi um fracasso total, rendendo só uns 2 milhões de bilheteria por aí. Ou seja, no fim das contas, isso aqui saiu muito no vermelho. Bom, se tá curtindo, deixa um gostei, um comentário qualquer. Enfim, tô cansado. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou, Hã?